Obrigado, Bolsonaro. Sei que muitos não concordarão com o que aqui afirmo, mas faço questão de agradecer ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, no seu último dia de governo. Não é tão fácil fazer o que ele fez. Foi uma obra hercúlea, digna daqueles que nunca desistem, mesmo que tenham um mar de desertos para atravessar. Lutou com todas as suas ferramentas, contra quase todos, deixando um legado que será reverberado aos quatro cantos do mundo em muitos anos. Foi um feito para poucos. Primeiro, não é fácil passar 28 anos no Congresso Nacional defendendo todos os tipos de malfeitores da ditadura militar implantada em 1964. Fez com maestria. Foi a voz dos opressores que usurparam o poder do povo, mesmo frequentando o baixo clero da Câmara dos Deputados em Brasília. Isso tudo sem apresentar projeto de importância e, em muitos casos, votar contra as proposituras que trouxessem algum alívio para o povo. Quando seu nome foi ventilado para a candidatura ao maior cargo público do país, toda uma estrutura foi feita para espalhar mentiras e dignificar sua honra. O homem que jamais aceitaria um filho homossexual, já no seu terceiro casamento, envolvido em transações que exigiam sempre dinheiro vivo, denominando os filhos numa sequência numérica, arrotando desprezo total ao sexo feminino, chegando ao ponto de dizer que sua filha foi uma fraquejada, sonegador confesso de impostos, violento, afirmou um dia que teríamos que matar uns 30 mil para limpar a vagabundagem no país. É muita coisa. Pois é este homem que prometeu acabar com a corrupção. Foi batizado no cristianismo protestante e virou um exemplo para os pastores das principais igrejas evangélicas deste país. Pronto. O Brasil da descaração e da safadeza estava com os dias contados. Para isso, foi só escolher o inimigo do Brasil, o comunismo. Seguiu a receita do nós contra eles, alardeado por Lula desde tempos. O comunismo nos levaria a ser uma Venezuela e acabaria com a nossa liberdade. Para que a mensagem virasse um símbolo de nacionalismo, era só erguer a bandeira verde e amarela. Nossa bandeira jamais será vermelha. Para quem achava que Bolsonaro teria apenas 10% dos votos, bateu os 57 milhões no segundo turno e venceu Haddad, o PT e toda a esquerda. Agora, quem devesse que se preparasse. Era a hora da limpeza, mas Bolsonaro nunca foi de desafios pequenos. Era preciso ir sempre aonde era impossível ir. Seu governo virou marca de remédio ineficaz contra a Covid-19 e, apesar dos apelos do seu ministro da Saúde, desdenhou o perigo da doença. Pessoas morriam em Manaus por falta de oxigênio e os caixões faziam fila nos cemitérios ou os corpos eram refrigerados em caminhões, próximo a hospitais. É impossível dizer quantos foram mortos, graças à sua persistência na busca da perfeição do ato de ser único, incomparável na história dos homens públicos. Para que tudo caminhasse como sempre idealizou, Bolsonaro culpa governadores, prefeitos e o STF. Perfeito. Enquanto isso, sua máquina de mentiras atormentava os internautas com os reforços dos Adriles, Fiusas, Garcias, Coppolas, Generosos e canais do YouTube, Telegram, Twitter, Instagram e Facebook. Bastava repetir uma mentira 1000 vezes e a verdade se fazia. Mas a luta precisava de mais combates.
Além dos mortos na pandemia, era preciso apoio no Congresso. Aí chegou o Centrão, o orçamento secreto. Aconselhado, aumentou o auxílio do Bolsa Família. Afinal, tínhamos quase 30 milhões na linha da fome. Também não queria essa coisa de ficar em casa. Tínhamos que enfrentar a doença como homem. E foi para o meio da galera pregar contra a ciência. A melhor vacina era pegar a doença. Afinal, só os velhos estavam morrendo. De tanto insistir, acabou criando vários grupos de defensores. Era a arma contra o comunismo. No outro lado, com as bênçãos do STF, Lula ganhava corpo e seria o seu adversário. Apesar de ser contra a reeleição, tinha que disputar para livrar o país do comunismo. A luta agora era contra as urnas eletrônicas de votação. Eram fraudulentas. Na eleição passada, ele havia ganho no primeiro turno. Estava na hora de voltar ao voto em papel. Além disso, seguidores queriam intervenção militar com Bolsonaro como presidente. As Forças Armadas eram a salvação para o país. Não é mais necessário relatar outros fatos. Já é possível perceber o quão genial foi este homem. Para vencer a eleição, usou de todas as armas legais e ilegais. Nunca nenhum presidente usou de forma escancarada a máquina pública a favor de uma candidatura. Então ele conseguiu fazer com que o Brasil caísse novamente nas mãos de Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que fará do país uma Venezuela. Hoje, no último dia de seu governo, para encerrar a sua genialidade, está nos Estados Unidos com a família, depois de silenciar após o resultado negativo das urnas eletrônicas. Não passará a faixa presidencial ao seu adversário. Como é homem de família, ama o país e segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando ao Brasil retornar, terá uma mansão alugada em seu nome, uma remuneração beirando os R$100 mil e advogados de alta patente para defendê-lo de alguma vingança dos comunistas. Daí o meu agradecimento. Obrigado, Bolsonaro. Ninguém jamais neste país conseguirá fazer o que você fez. Precisaremos de uma série de presidentes ruins para se equiparar aos seus feitos. Meu agradecimento é verdadeiro, porque você conseguiu ser o ápice da maldade em um cargo público. Quando lá na frente perguntarem quem foi o homem inigualável na maldade, na falta de compromisso com o próximo, no desamor ao país e aos seus, já temos uma referência: Jair Messias Bolsonaro. Obrigado por ser o maior exemplo negativo na história dos eleitos para cargos públicos no Brasil. Ninguém jamais o superará.